que começaram a trabalhar com o presbítero Galdino, que é O Mandato Masculino. O autor é Richard Philip. Ele escreveu esse livro com a esposa, esse aqui em particular, né? Que é sobre... A expressão seria mãos dadas e corações atados, né? Mãos dadas e corações atados. E como que normalmente o relacionamento, ele não é apenas o aspecto externo, mas é o coração. E como nós devemos ter cuidado com o coração, não apenas o nosso, mas também do outro, né? Então, você ferir o coração de uma pessoa, você machucar uma pessoa nessa área, pode trazer danos tão profundos para ela que você talvez nem possa imaginar. Por isso, é muito importante nós entendermos a necessidade desse tema. Primeiro, entendendo o título, por que que o livro chama de Mãos Dadas e Corações Atados, e eu vou explicar um pouco isso mais à frente, mas por que nós queremos estudar esse assunto sobre relacionamento, sobre namoro? Porque a gente vive hoje numa sociedade onde o namoro ele é um pré-casamento, em termos práticos, onde o casal vive uma vida quase que marital, em que o tipo de relacionamento que a sociedade produz hoje é pecaminosa, porque você já usufrui de prazeres que são próprios do casamento antes do casamento, né? E a gente precisa entender que só há um lugar na Bíblia onde o namoro, onde o sexo ele é santo e santificador, é dentro do casamento. Qualquer outro lugar antes do casamento, né, ele não é protegido por Deus, e aí vem a culpa, a condenação e tantas outras dificuldades que o indivíduo passa a apresentar, né? Então, a primeira razão é que nós vivemos num mundo onde esse conceito é completamente mundanizado pela natureza de ser mundo, mas ainda um pouco mais. Dentro da igreja, o mesmo conceito de namoro é permitido. Então você tem mundanismo dentro da igreja, secularismo dentro da igreja. Pessoas que se relacionam uma com as outras como se fossem marido e mulher, né? E isso não é permitido pela palavra de Deus. Então, esse assunto tem exatamente por nosso objetivo nesse tema, é exatamente mostrar à luz da Escritura o que devemos fazer. Então, diante desse princípio vem a outra pergunta, né? O que é que a Bíblia ensina sobre namoro, né? E a palavra namoro aqui, entenda, ela não existe esse termo na Bíblia, né? Você não encontra namoro, essa palavra namoro na Bíblia. Alguém diz assim, é por isso que eu prefiro a palavra cortejar, mas a palavra cortejar também não tem na Bíblia, não tem nenhum nem outro, certo? Então, se for por terminologia bíblica, é difícil saber qual é o melhor termo. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa partir do seguinte princípio. Deus criou o homem para o matrimônio. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. Então, se Deus criou o homem para o matrimônio, não existe nenhum relacionamento nesses termos que não seja visando o casamento, ok? Então, todo relacionamento que você tem é visando o casamento, porque Deus não fez o indivíduo para se relacionar simplesmente para usufruir do outro ou mesmo dos prazeres do momento, mas para a responsabilidade do casamento, ok? Então, se Deus fez dessa forma nós devemos viver. Mas aí vem a outra questão, né? Se não existem os termos, como é que nós podemos buscar compreender isso na Bíblia? Não existem os termos namoro e cortejo, entretanto, é claro que existe uma ordem de Deus de que nós devemos casar. É melhor casar. Deus, quando fez o homem, disse, não é bom que o homem esteja só. É óbvio que existem pessoas que vão viver solteiras. Deus criou algumas pessoas que vão viver na solteirice até o fim da vida, e isso sem problema. Porque Deus deu dom a essas pessoas do celibato, ok? Mas isso se você tiver o dom, você deve fazer isso. Se você não tem o dom, você não deve buscar namorar
ou cortejar alguém que você não visa o casamento. Ok? A Bíblia não usa o termo, mas se existe uma ordem divina de que o propósito do relacionamento é o casamento, então eu preciso entender como é que eu devo me relacionar na perspectiva da busca pelo casamento. E hoje, nesse primeiro encontro nosso, né, nós vamos analisar a primeira parte da obra, que é a visão bíblica do relacionamento chamado namoro ou cortejo. Qual a visão bíblica que nós temos sobre isso? Não tendo os termos, mas tendo a necessidade de casar, como é que eu construo essa relação? Como é que eu vou construir essa relação? Esse livro é dividido em duas partes, basicamente. A primeira parte é essa visão bíblica do namoro e relacionamentos. E a segunda parte é a sabedoria bíblica para o namoro e relacionamento. Então, a primeira parte vai ser fundamentação bíblica, nós vamos ter alguns encontros, nós vamos trabalhar sobre o fundamento bíblico para isso. E a segunda parte é sobre princípios de sabedoria, extraído da Bíblia, como nós devemos fazer. Então, como eu devo começar um relacionamento, como deve evoluir o relacionamento. Então, esses aspectos práticos vamos fazer na segunda parte. Então, na primeira parte, nós vamos trabalhar sobre, tratando acerca dos fundamentos bíblicos de como deve ser o relacionamento. Ok? Esse vai ser o nosso primeiro ponto. Então, qual é o nosso tópico hoje, dentro do primeiro assunto geral? A visão bíblica do namoro e relacionamento é o tópico geral. Qual é o ponto de hoje? O amor feito novo. Amor feito novo. O desígnio de Deus na criação. O que é que nós vamos fazer? Deixa eu só deixar claro o que é que a gente vai trabalhar hoje bem objetivamente. Se não existe uma terminologia bíblica para namoro, como é que eu vou construir um conceito? Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou entender o que é o casamento e vou andar para trás, entende? Veja só, eu vou compreender o que é o matrimônio santo e a partir do matrimônio nós vamos mostrar, dando passo para trás, como deveria ser o processo para chegar nesse relacionamento santo. Então a maneira de nós entendermos esse namoro é compreendendo o casamento. Compreendendo o casamento, nós vamos dar uns passos para trás para ver como deveria ser até chegar ali. Ok? Então esse vai ser nosso primeiro momento, o nosso primeiro ponto no dia de hoje. Né? Um problema e uma solução. Tá certo? Veja, não existem duas maneiras em que a observação de Deus possa ser verdadeira. Não existem duas maneiras. O que Deus diz só tem uma maneira de ser visto, não tem duas maneiras. Não existe a tua ótica e a minha ótica, é a ótica de Deus. E não existe outra maneira de fazer. Por que isso é tão importante? Porque desde o começo Deus intencionou para a raça humana a constituição de homem e mulher. Desde o princípio, Deus designou para a raça humana a constituição de homem e mulher, macho e fêmea. Literalmente é isso que a Escritura nos ensina. Se você abrir a Bíblia comigo lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, você vai encontrar essa declaração. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Macho e fêmea os criou. Então Deus criou, olha só, irmãos, Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Entenda que quando ele usa o termo homem, então ele cria a raça humana e ele cria esse homem e ele cria de que forma? Macho e fêmea. Então a maneira como ele cria, ele intenciona que é que eles vivam juntos. É o que vai ser descrito na sequência da Escritura. Não é? Ora, não apenas porque Deus ordenou assim, no Gênesis 1, 27, mas porque Deus é relacional. Deixa eu tentar explicar isso melhor.
Por que Deus cria o homem, homem e mulher? Por que é exatamente assim? Deus é triuno. Deus é triuno. Há um só Deus que subsiste em 3 pessoas. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas quando nós lembramos do que Deus é, literalmente o que Ele é, irmãos, Ele é um Deus que se relaciona na Trindade. As 3 pessoas vivem em perfeita harmonia na Trindade. Eterno amor, perfeita harmonia desde a Trindade. Ou melhor, desde toda a eternidade. Então faz todo sentido que Ele nos crie para termos relacionamentos segundo Ele é, segundo o que Deus é. Então Ele diz, não é bom para o homem ficar só. Não é bom que o homem esteja só. Ele é triuno. E Ele cria o homem para se relacionar. O homem vai ser impresso no homem aquilo que o próprio Deus é quanto o seu caráter relacional. Isso nos ajuda ainda para o segundo aspecto, né? Por que que a solteirice de Adão não era boa? Por que a solteirice de Adão não era boa naquele contexto? Parece que é muito mais claro hoje entender isso, né? Não apenas não funcionava muito bem a solteirice, porque, lembre-se, irmãos, quando você olha para o homem como um homem, ele é suprido em Deus, ele é fortalecido em Deus, e quem sabe da necessidade do homem é o próprio Deus. Quem diz não é bom que o homem esteja só é Deus. Veja, não é o próprio homem que diz não é bom ficar só. É o próprio Criador quem diz isso. Porque ele que conhece as necessidades do homem, né? Esse é o princípio do homem como ele foi feito. Então, olha, imagina o seguinte, irmãos, imagina Deus olhando para o homem e dizendo, o homem solteiro hoje, como ele vive hoje, no seu apartamento, com seu refrigerador, seu ar-condicionado e o seu coração. Ele olha para o jovem solteiro e diz, não é bom esse estilo de vida. Não é bom. Não era bom para Adão, não foi bom para Adão lá, não é bom para você agora. Não é bom viver dessa forma. Não é bom emocionalmente, não é bom espiritualmente e não é bom fisicamente. Havia um propósito para o homem que não poderia ser cumprido sem a mulher. Ele não poderia ficar sozinho, porque Deus estabeleceu um princípio, né? Isso então nos leva, irmãos, ao primeiro ponto importante nesse assunto, quando chega a questão do namoro ou do cortejo. A intenção regular de Deus para a humanidade é o quê? O casamento. Tem um pessoal no sol aqui, se vocês puderem vir para cá, não vou achar ruim. Você pode vir um pouco mais para cá, e aí ajuda os meninos. Ótimo, obrigado. Então, preste bem atenção nisso, irmãos. A intenção regular de Deus para a humanidade é o matrimônio. Sob qualquer circunstância, não é? Circunstância regular, podemos chamar assim, um homem adulto deve casar. O homem adulto deve casar. Isso é princípio. Olhando como as coisas são hoje, ele precisa namorar alguém para casar. Isso significa, então, que ele namora. Com que objetivo? Casamento. Porque se Deus disse não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma auxiliadora para que ele case, logo, esse relacionamento aqui tem um propósito único, que é o casamento.
você, jovem, não pense que você está autorizado biblicamente a ficar com uma moça que você gosta, a sair com outra, porque não foi para esse fim que Deus criou o relacionamento. Quando Deus diz não é bom que o homem esteja só, e ele então, a primeira coisa que ele fez, ele não fez uma saidinha. Ele não criou a saidinha, ele criou o casamento. Porque é exatamente esse o lugar que ele estabeleceu para o homem se relacionar. É muito aceito entre as pessoas nos nossos dias, irmãos, né? E você vai ouvir muita gente dizer isso. É muito perigoso casar cedo, né? E aí as pessoas vão falar de casamento com medo e com terror. Eles vão se sentir ameaçados do que elas podem perder, daquilo que elas possuem, daquilo que elas vão perder. Mas na visão de Gênesis 2 e na nossa própria experiência, irmãos, a solteirice, ela é mais perigosa do que o casamento. Certamente o casamento tem as suas dificuldades. Mas a solteirice, ou viver solteiro, ele tem mais dificuldades do que casado. Não é bom para um homem solteiro desenvolver comportamentos egoístas, hábitos pecaminosos. Não é bom para um homem envelhecer sem a influência santificadora de uma esposa e dos filhos. Não é bom para um homem lutar com as suas frustrações sexuais. A mesma coisa também é dita para a mulher, em princípio, mas o texto aqui ele fala diretamente ao homem. Não é bom. Não é bom o homem viver dessa maneira. Porque, irmãos, a intenção regular de Deus é o matrimônio. Nós devemos começar um relacionamento visando o casamento, né? Você já ouviu isso, e certamente já ouviram de muitas pessoas, né? Disseram o seguinte, olha, disse a menina, ela tá buscando o marido, ou o rapaz, ele tá atrás de uma moça para casar. O que ela está querendo é isso, o que ele está querendo é isso. Alguém vai dizer, que bom que ele está procurando um matrimônio, que bom que ela está procurando um casamento. Porque o casamento é a intenção regular de Deus para abençoar o homem e a mulher. Nós vamos ter lá no final, nós vamos ter no livro, há um capítulo que ele trata sobre como viver solteiro para Deus. A gente vai mostrar a importância da solteirice em outro momento, tá certo? Mas num aspecto regular, é importante você entender que Deus criou o homem para o matrimônio. Este foi o problema de Adão no jardim, irmãos. E Deus não procurou uma solução outra para Adão. Não é bom que o homem esteja só. E aí, vou procurar uma solução. Não, a solução foi imediata. Far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. A solução foi o matrimônio. Não procure soluções outra. O casamento é o princípio que Deus estabeleceu nesse particular. E foi que Deus disse, irmãos, para Adão, eu lhe farei, ou far-lhe-ei, uma auxiliadora que ele seja idônea. Como está lá em Gênesis capítulo 2, verso 19 a 20. Adão estava sozinho e necessitava de uma auxiliadora, é o que o texto está dizendo. Então Deus trouxe diante dele o quê? Todas as criaturas que ele havia criado sobre a terra. Como senhor do jardim, debaixo do governo de Deus, Adão nomeou os animais como o texto vai descrever. Isso então tomou algum tempo e o nome que ele deu foi um nome clássico, né? O autor aqui, eu acredito que ele comete um equívoco de interpretação quando ele diz que Adão gastou aqui meses e anos para dar nome a todos os animais.
E não me parece muito lógico esse argumento dele. Me parece que tudo isso aconteceu no mesmo dia em que ele foi criado. Mas isso é uma questão de observação. Mas essa é a posição dele. Mas o ponto aqui é, Deus trouxe os animais e Adão deu nome aos animais. E quando ele deu nome a cada um dos animais, o nome que ele deu ficou. Ele classifica os animais e a classificação que ele dá aos animais é mantida. O texto diz exatamente isso. Porque Deus deu a ele essa condição. Ele era aquele que era o Senhor debaixo do governo de Deus. Mas o texto vai dizer, no capítulo 2, verso 20, mas para Adão não havia uma auxiliadora que lhe fosse idônea. O ponto aqui, irmãos, não era outro senão descrever categoricamente que não há outra maneira do homem ter companhia e a mais adequada companhia do que uma esposa. Não há outra maneira de você ter uma companhia e uma adequada companhia do que uma esposa. Deus criou os animais, eles têm muitas funções, mas nunca para substituir a necessidade que uma esposa tem. Afeto, amor. E quantas pessoas hoje usam os animais para satisfazer a sua solidão? Em termos práticos, elas se relacionam com os animais de tal maneira que elas põem dependência nele. Elas dependem dos animais. É estranho. E elas vão vivendo uma vida estranha cada vez mais porque elas não fazem aquilo que a palavra de Deus ordena. Preste atenção, irmãos. O Senhor teria criado alguma coisa, ele teria de criar alguma coisa nova, porque o que havia não servia. Ele precisava de um novo, de uma criação nova. É por isso que eu creio que o autor comete um erro. Porque se ela foi criada por Deus, tudo foi criado até o 6º dia. E ela foi criada no 6º dia. Então não me parece que foram meses e anos. Daí eu creio que faltou um pouco dessa noção nesse sentido na maneira como ele lê o texto. Mas o meu ponto é, Deus diretamente afirma isso. Que não é bom que ele esteja só e eu vou fazer uma auxiliadora que ele seja idônea. E Deus então coloca um profundo sono sobre ele. Enquanto ele dormia, ele tira uma das suas costelas e aquela costela ali ele substitui com carne. E da costela do homem ele faz a mulher. E quando ele faz a mulher, ele atraz ao homem. Está lá no capítulo 2, verso 21 e 22. Ele cria a mulher e traz a mulher ao homem. Ele não é só o criador, como ele é o casador, o casamenteiro. Então, tanto no Éden, ele cria a mulher, como ele constitui o casamento. Imediatamente. Para mostrar que é esse o propósito imediato. E quando Deus... Imagina o seguinte, irmãos, ele viu toda a criação e disse, ninguém aqui é apto para esse papel. Aí Deus cria a mulher e traz a ele. Então no verso 21 e 22, 23, ele vai dizer a sua opinião sobre a obra de Deus. Ele diz, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta afinal, e ela vai se chamar varoa porque do varão foi tomado. É assim que o relacionamento entre um homem e uma mulher primeiramente acontece. No primeiro momento da história acontece. É o primeiro relacionamento. E como é que aconteceu? Deus cria um, cria o outro, porque não é bom que o outro esteja só. E quando faz, imediatamente ele traz a mulher ao homem e ele reconhece a obra de Deus. Não foi um começo ruim, foi um começo extraordinário.
Deus fez exatamente assim. Se você tiver dúvida que o propósito para o homem é casar, Deus está dizendo que não apenas ele ordenou como ele construiu o relacionamento e como ele fez o casamento. Imediatamente. Ela é uma auxiliadora idônea. Adão está anestesiado, que é engraçado isso, porque o termo hebraico para sono profundo, literalmente pode ser traduzido por anestesiado. Era um sono, era uma cirurgia de fato que ele fez, tirou uma costela, e o sono que ele teve, foi tão profundo que ele não sentiu dor. Até porque não havia dor no Éden, mas o sono dele era como uma anestesia. Ela de fato era da mesma carne dele, era osso dele, literalmente. Assim como Adão, a mulher também foi criada à imagem de Deus, e ela foi criada para ter comunhão com Deus e comunhão com aquele que Deus havia entregue, não é? Aquele a quem Deus a entregou, Adão. Ela recebeu o mandamento de Deus com o entendimento de que ela tinha responsabilidade de ir adiante. E qual era exatamente o mesmo princípio? Eles deveriam dominar toda a criação. O propósito especial de Deus, irmãos, o propósito especial de Deus e a comunhão que ele desejava para os seres humanos faz com que ele fizesse a mulher distinta do homem. As suas diferenças proveram um complemento perfeito para Adão. Eu já disse isso outra vez nos estudos da igreja, que quando Deus fez o homem, o verbo utilizado lá é um verbo que significa literalmente fazer ou criar. Quando ele cria a mulher, o verbo que ele utiliza não é nem o verbo fazer, nem o criar, é o verbo construir. Edificar. E é interessante notar é que ela foi feita adequada para. O homem foi feito e ela foi construída para aquela função. Isso nos diz literalmente o que Deus requer. E o que Deus requer de nós, irmãos, em tudo isso é promover um relacionamento segundo o padrão dele. Então, se o relacionamento, se Deus é quem atrai um ao outro, se Deus é quem cria um ao outro para esse fim, então esse processo, ele é tão santo quanto o casamento. Porque a maneira como Deus estabelece o casamento, como ele ordena o casamento, é tão glorioso que eu não posso pensar que o processo não é tão importante quanto o casamento. É tão santo quanto. Deus institui o matrimônio e une o marido e a mulher. O que Deus requer de nós e o que Ele quer de nós, irmãos, é aquilo que Ele é. Deus é amor. Deus é amor. E Deus quer que Adão conheça o que significa amor. Por isso Deus criou a mulher que foi feita de Adão, mas de modo diferente. Assim Adão conheceria o amor que era melhor do que o amor próprio. E Paulo vai dizer em Efésios, nunca ninguém jamais odiou a própria carne. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Ele saberia o que é amor amando ao próximo, não amando simplesmente a si mesmo. O fato de que o homem e a mulher são diferentes não é uma maldição ou produto do pecado. Deus fez assim. Mas infelizmente não é assim que muitos de nós pensamos, irmãos. E aí você já viu isso?
O caba vai casar e diz assim, ah, pai, se ela fosse igual aos meus amigos. Não tem cara que diz assim, eu quero casar com uma moça que gosta de jogar videogame como meus amigos. Eu quero namorar com uma moça que gosta de futebol como meus amigos. Ela foi feita diferente para você não ficar como seus amigos. É diferente mesmo. É para ser diferente mesmo. E é interessante ainda mais, irmãos, no mundo de Adão, quem ainda não havia sido manchado pelo pecado, essa distinção não era uma fonte de frustração, mas de deleite. A diferença era motivo de prazer, não de frustração. Se ela fosse igual, se ela parecesse com... É para ser exatamente mulher. Ao invés de Adão carregar o peso do propósito de Deus sozinho, Deus proveu uma auxiliadora que iria lutar com Adão ombro a ombro. A mulher não foi criada para replicar as atividades do homem. Ela foi criada como auxiliadora, ela complementa Adão na obra que agora eles foram designados fazer. Como Deus ordenou. Foi ordenado a eles governar, subjugar e frutificar e multiplicar. Ela iria auxiliá-lo no cumprimento das suas tarefas. A mulher não foi criada apenas diferente de Adão, ela foi criada adequada para ele. A diferença é a adequação. Falhei uma auxiliadora que ele seja idônea. Que ele seja idôneo. Um comentarista citado pelo autor diz o seguinte, e aqui são muitas coisas que ele coloca, mas eu queria apenas citar uma delas. Ele diz o seguinte, olha, os animais de carga, eles se conformam aos desejos do seu dono. Eles carregam cargas pesadas. Eles trabalham no campo. Esse tipo de criatura e esse tipo de relacionamento não foi feito para a esposa. Ela não foi feita... Os animais não foram... A maneira como eu relaciono com os animais não é como eu relaciono com a minha esposa. Ela não foi feita para carregar a carga. Não foi esse relacionamento que foi estabelecido. Ele ainda coloca... As vacas são consideradas propriedades pessoais e elas são animais domesticados. Muitos animais são até chamados de animais domésticos, não apenas as vacas, mas o cachorro, o gato. De fato, o mundo é assim. Os animais podem ter possessão. Eles podem ser posse de outro ser. Mas a esposa nunca foi criada para isso. Para ser possessão. Não é essa a imagem que a Escritura coloca. No mundo caído como o nosso, a palavra auxiliadora pode ser mal compreendida e até mesmo abusada. Literalmente. E muitas vezes tem conotações completamente negativas, irmãos. Muitas vezes negativas. No mundo pós-moderno, onde há o conflito entre sexos, não é? E a luta por igualdade de sexos, alguém pode ser acusado de oprimir a mulher, dizendo ela é auxiliadora. Mas lembre-se, a maneira como o mundo vê não é a maneira como Deus estabeleceu. Eu, como um cristão, eu me submeto àquilo que a palavra me ordena sobre família.
O mundo vai variar nos seus conceitos e nós vamos nos manter firmes quanto àquilo que a palavra de Deus nos ensina. A palavra auxiliadora, então, ela vai funcionar exatamente no relacionamento do homem com a mulher. E a palavra, entenda, irmãos, a palavra auxiliadora, ela vem de um termo hebraico chamado Eser. É interessante essa expressão, porque Deus é descrito. Lembra do Salmo 121? Eleva meus olhos para os montes, de onde me vem o auxílio? Literalmente, a palavra hebraica é a mesma usada lá. O meu auxílio vem do Senhor. Então, Deus é descrito como o meu auxiliador. E quando Israel foi liberto dos inimigos pelo Deus Todo-Poderoso, a Bíblia disse, Ele é o nosso auxílio. Chamar uma mulher de auxiliadora não é enfatizar a sua fraqueza, mas a sua força. Porque Deus também é descrito como auxiliador. E quando Deus diz, olha, quando Ele livrou Israel do cativeiro, arrancando do meio dos inimigos, é dito, Ele é o nosso auxílio. Isso não é fraqueza, isso é força, isso é poder. Chamar alguém dessa forma, biblicamente, não é assim. Essa é a força da mulher. Não pense que isso é supérfluo, irmãos, mas era essencial para a condição de Adão e para o propósito de Deus no mundo. A auxiliadora é uma posição de dignidade dada à mulher pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Em Gênesis 2, verso 20, o texto diz, não é, que ela era uma mulher, que ela foi criada adequada para o homem. E o texto diz literalmente, para o homem. A mulher, por isso, foi criada para o homem. E aqui muitos conflitos surgem nesse texto, porque não é arcaico, irmãos, crer que a mulher existe para o homem. Não é arcaico. Porque imagine alguém dizer o seguinte, eu sou criado para mim mesmo. Eu sou criado para minha própria realização pessoal. Eu sou criado para minha própria felicidade. Isso não é bíblico. O que a Bíblia diz é, nós somos todos criados uns para os outros, e especialmente para a glória de Deus. Especialmente para a glória de Deus. No texto de Romanos 11:36, o apóstolo Paulo diz assim, porque tudo procede dele, tudo é por meio dele e tudo é para ele. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, tudo volta para ele. O objetivo último de todas as coisas é a glória do próprio Deus. Alguém pode dizer, mas se eu posso ser, alguém pode tirar vantagem de mim quanto a isso? Eu vou ser abusada se eu acreditar nesse tipo de coisa? Deus não intencionou que a mulher fosse usada dessa forma, isso é iniquidade. Matthew Henry, o comentarista puritano, diz o seguinte, irmãos, a mulher foi feita da costela de Adão, não foi feita da cabeça para não governar o homem, nem foi feita do pé do homem para que ele não fosse pisada por ele, mas ela foi feita do lado, porque ela é igual a ele. E sobre seu braço ela fosse protegida, e ela estivesse próxima do seu coração para ser amada. E ele continua, Adão perdeu uma costela. Adão perdeu uma costela. Mas ele ganhou uma auxiliadora, que é melhor do que ele perdeu. O que ele perdeu não se compara com aquilo que ele ganhou. Não se compara. Por isso, nunca imagine que a autoridade do homem para com a mulher é enfatizar os privilégios que o homem tem. A obrigação do homem é a primeira ênfase, não o privilégio dele para com a mulher.
Veja se não é assim, irmãos. O Senhor, em Gênesis 2, verso 15, disse assim: Deus pegou o homem, colocou no jardim do Éden para trabalhar e guardar. E esse verso contém dois verbos básicos, que é o verbo trabalhar e guardar, como nós conhecemos muito bem. Dessa maneira, o primeiro chamado de Adão foi fazer com que as coisas crescessem e frutificassem. O primeiro trabalho do homem é fazer com que tudo floresça. E imagina, irmãos, que no relacionamento isso é verdade. A quem ele ministra deve crescer e florescer. O propósito dele é fazer com que a verdade e o amor cresça e floresça. Foi para esse fim que ele foi chamado. O segundo verbo é colocado guardar. Ele colocou o homem no jardim para trabalhar nele, isto é, fazer com que ele produza, e segundo, para que ele guarde o jardim. Guardar, proteger. O senhorio de Adão, irmãos, ele é tirado da forma de nutrição, isto é, nutrir e proteger. Nutrir e proteger. Ambos eram servos, ambos eram senhores. A mulher, ela servia como auxiliadora e o homem servia como senhor. Ambos servem dentro daquilo que Deus chamou. Como ambos são servos, eles foram designados para cumprir o propósito que Deus mesmo estabeleceu para ele. Dizer que a mulher foi feita para o homem não é diminuí-la, mas biblicamente definir o seu ministério no relacionamento com o homem. Esse não é o único relacionamento dela, irmãos. Nem o seu único ministério, podemos chamar assim. É o relacionamento dela, ela tem relacionamento com Deus. Ela foi chamada para servir a Deus com seus dons e talentos. Mas a mulher, ela foi feita para o homem, e isso não significa que ela é diminuída, mas só diz que esse é o ministério dela. É para isso que ela foi chamada, como foi chamada para outras coisas na vida também. A mulher foi dada ao marido não para os caprichos do marido, mas para o seu caráter. A mulher não encontra o cumprimento dela ou a satisfação dela suplantando o homem no papel que Deus deu a ele. Ela eleva o homem na sua verdadeira masculinidade, se ela de fato cumpre o seu papel que Deus estabeleceu. Quantos homens cada vez mais são mais efeminados? E eu vou dizer efeminados, entenda, o efeminado não é o parecer mulher em termos de gestos ou de fala, não entenda isso. Mas o efeminado é aquele que não cumpre o seu papel. Então, a mulher, ela assume o papel de senhorio, ela assume o papel de aquela que controla a sua casa, e enquanto o homem é aquele que é subordinado a ela. Preste atenção, irmãos. É necessário uma mulher para fazer um homem de verdade. No paraíso que não foi tocado pelo pecado, o povo de Deus se deleitava em seus desígnios. A auxiliadora não era uma posição para Eva lutar, mas uma função para ela cumprir. Ela não deveria lutar com aquilo que Deus deu a ela, mas ela deveria fazer o que Deus ordenou a ela. Se nós pensarmos naquilo que Deus deixou na sua, vamos chamar assim, na maneira como as marcas que Ele deixou na criação, você vai entender que tudo que Ele fez foi para a glória dEle e para o nosso bem. Se não fizermos o que Ele manda, nós estamos em perigo.
Assim como o homem se deleita na mulher, assim ela se deleita no seu chamado em cumprir aquilo que Deus ordenou a ela. E qual o resultado disso, irmãos? Só para você entender, eu estou estabelecendo aqui os padrões desse relacionamento, que nós vamos dar um passo a partir desses princípios para entender como é que o relacionamento deve começar para o casamento. No primeiro momento. Isso vai se desenvolver nos outros estudos ainda. O resultado do desígnio de Deus foi perfeito relacionamento. Adão e Eva, não é? Eles eram, veja só, eles eram dois lados da mesma moeda. Ela era exatamente o que ele precisava. Uma auxiliadora idônea. Uma auxiliadora idônea. Se o homem necessita de uma mulher, a mesma coisa acontece em direção oposta. A mulher necessita do homem. O homem que rejeita o desígnio de Deus como uma ajudadora na vida de um homem, ele perde aquilo que, literalmente, não é aquilo que vai torná-lo um homem verdadeiro. A mulher que rejeita o desígnio de Deus como auxiliadora, eu vou repetir isso aqui, a mulher que rejeita o desígnio de Deus como auxiliadora na vida de um homem, ela perde aquilo que vai torná-la verdadeiramente uma mulher. Se Deus diz assim, eu vou fazer de você, eu vou criar uma auxiliadora que ele seja idônea, isso é a marca dela, e ela diz, eu não vou cumprir esse papel, ela deixa de cumprir o seu papel feminino ordenado por Deus. E o que sobra para ela? Tomar o lugar do homem no mundo. Tomar o lugar do homem no mundo. E aí você vê a nossa sociedade no estado que ela se encontra. No estado que ela se encontra. Diante desses princípios que nós acabamos de ver, irmãos, eu queria rapidamente entrar nos tópicos associados a esses pontos, dando um passo para trás, como deveríamos pensar no relacionamento por casamento. Veja só, e aqui eu quero começar dizendo o seguinte, né? Qual é a primeira marca da dinâmica de um casamento? Compromisso. Vou repetir, compromisso. Isso era necessariamente absoluto, irmãos. Era necessariamente absoluto. E dois termos que por si só falam. Para que houvesse um componente de um relacionamento entre Adão e Eva, era necessário compromisso. O texto diz lá, deixe o homem pai e mãe, una-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, a primeira coisa que é dita é a seguinte, deixe o homem pai e mãe e una-se à sua mulher. Duas palavrinhas, deixe o homem e faça o quê? Una-se. Deixe e una-se. Preste atenção nisso, irmãos. Compromisso aqui é tudo. E um relacionamento que está buscando o casamento, veja, você encontrou uma moça, você está buscando o casamento, você deve buscar esse compromisso dia após dia. Um relacionamento que está se movendo para o casamento. Eu preciso pensar nesse passo, deixar a minha casa e me unir àquela que eu vou viver. Eu preciso me preparar para isso. Compromisso envolve união. Estar juntos num novo relacionamento. Então, quando o relacionamento vai crescendo, mais você vai desenvolver esse princípio. Então, o homem e a mulher, eles vão categoricamente se encontrar nesse relacionamento passo a passo, cada vez mais comprometidos. E o que o compromisso envolve? Envolve aumento de exclusividade em termos de relacionamento com outros,
e significa dar tempo para o relacionamento, envolve crescimento e atenção para as necessidades um do outro. Isso vai crescendo de acordo com o tempo. No primeiro dia do encontro, seja cortejo ou namoro, o que você queira chamar, esse compromisso é baixíssimo. Porque não existe autoridade de meio de caminho. Ou você é submisso aos seus pais ou ao seu marido. Você não é submisso a namorado. O namorado não tem autoridade sobre a agenda da namorada. Não existe isso. Ela deixa... Pai e mãe unem-se à sua mulher. A autoridade dos pais e a autoridade do marido. Você não é submissa a namorado. Namorado que quer mandar na sua vida antes de casar, isso não me parece um bom caminho. Mas vamos adiante um pouco, irmãos. O casal, ele não é obrigado a namorar exclusivamente. Mas deixa eu só dizer isso. Não é preciso dizer que você está encontrando alguém, encontrando outras pessoas. Não é isso. Mas o que você deve fazer? Você não deve criar expectativa de tempo um para com o outro. Você deve buscar abençoar o outro. A obrigação que você tem para com ele naquele momento, ela é como a obrigação que você tem para qualquer outro irmão ou irmã em Cristo. Se você der atenção a ele mais do que dar atenção a qualquer outro irmão em Cristo, isso é um relacionamento que já partiu para outro princípio. Eu preciso me relacionar de tal maneira que eu trato ele como trato qualquer outro irmão e irmã em Cristo. Eu me responsabilizo com cada um deles. Quando o tempo do casamento chegar, o quanto disso mudou? O homem é completamente comprometido em amar sua esposa como Cristo amou a igreja. A ele é dito o seguinte, olha, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Eu amo meu irmão, mas esse caráter de amar a esposa como Cristo amou a igreja, isso é característica do casamento. Isso não é um namoro. Você entende? Não existe isso em relacionamento. O homem é completamente comprometido com sua esposa. E ele, no casamento, vai praticar o tipo de autossacrifício por ela, como Cristo mostrou na cruz do Calvário. A mulher não é menos comprometida, ela vai submeter a ele. A autoridade de um homem, como a igreja submete a Cristo. Entre o primeiro encontro e o dia do casamento, isso vai crescer no relacionamento até florescer. Mas nunca o que vai acontecer no casamento vai ser requerido no namoro. Você vai crescendo nesse relacionamento, mas nunca o que pertence ao casamento pertence ao casamento. Eu vou me comprometer, eu vou deixar e vou me unir. Quantas vezes você tem relacionamento em que a moça e o rapaz, eles desobedecem os pais para poder cuidar ou fazer alguma coisa que é requerido por um dos namorados? Isso é falta de autoridade dos pais, isso é pecado da parte deles. Não há isso na Escritura. Ok? O segundo ponto do texto, quando diz lá assim, veja o que o texto diz. Deixe o homem, então aí eu tenho um compromisso, e una-se a sua esposa. Então eu preciso me apegar, me unir. E unir, irmão, significa deixar. Se eu vou me unir, eu vou deixar. Assim como o compromisso cresce, não é? Assim também cresce esse processo de deixar e unir-se. Engraçado, porque o homem vai assistir menos futebol na televisão, enquanto a mulher vai gastar menos tempo no telefone com os amigos.
A relação deles com a família e amigos serão colocados em um determinado lugar, no lugar de um novo relacionamento que passa a existir. As antigas prioridades, elas são deixadas de lado e começa a crescer em parceria do homem, a parceria entre o homem e a mulher. Eles começam a trabalhar juntos. Quanto mais perto do casamento você vai vendo, eles começam a construir o lugar onde eles vão viver com família, deixando o pai e mãe e unindo-se à sua esposa. Os homens, especialmente os homens solteiros hoje, irmãos, não é? Eles sofrem muito quando falam nesse tipo de compromisso. Eles querem usufruir do novo relacionamento sem desistir de nada das coisas que eles viviam antes. E eles especialmente temem, não é, fechar a porta para outras opções. Eles têm dificuldade de imaginar, eu vou ficar aqui, mas eu tenho outras opções também. Dificuldade de ficar olhando para um único lugar. O que é que está sendo requerido aqui, irmãos? É que esse compromisso que me faz deixar para me unir, me faz pensar em outro aspecto. Preste atenção nisso. A Bíblia não ensina que você vai deixar pai e mãe no namoro. Você vai deixar pai e mãe no casamento. Essa realidade cresce para o casamento. Mas nunca você vai deixar sua casa para viver com alguém antes do casamento. Ou até mesmo deixar a responsabilidade da sua família para cuidar da responsabilidade de um outro relacionamento. Esse não é o princípio que a Escritura ensina. Apegar-se envolve deixar, como nós já vimos aqui. E compromisso é realizado através da fidelidade. Esse é um dos maiores e mais gloriosos atributos de Deus. Deus deseja e Deus quer que os homens cristãos sejam fiéis. E nenhum relacionamento na terra, irmãos, é mais demandado e desenvolvido do que o relacionamento do homem com a mulher. Como ele precisa ser fiel. Quando nós usufruímos as bênçãos do amor com um membro do sexo oposto, nós devemos estar dispostos a assumir expectativas e obrigações que vão crescendo no relacionamento. O início de um relacionamento que cresce para o matrimônio é um relacionamento em que eles vão crescendo em confiança um para com o outro. Assim como as expectativas e os acordos e as concordâncias, a fidelidade de um para com o outro também vão crescendo. Imagina você estar com alguém e você não confia, cada vez você é mais perto, você confia cada vez menos, você não sabe se ele está falando a verdade, as expectativas são as piores, você nunca tem acordo naquilo que vocês creem, há sempre divergência. Se isso não vai crescendo com você, é hora de você dar um passo para trás. E qual é a outra dinâmica do casamento, irmãos? É a intimidade. Deixe o homem pai e mãe, una-se à sua esposa, tornando-se os dois uma só carne. O verso 25 diz, ambos estavam nus e não se envergonhavam. Para você ver, irmãos, como que a intimidade sexual entre o homem e a mulher é descrito antes da entrada do pecado no mundo. Para você ver quão puro é a relação entre marido e mulher. Quão puro é a relação entre marido e mulher. Ambos foram chamados para o propósito de glorificar a Deus. Os homens e as mulheres foram criados para terem intimidade física, emocional e espiritual.
Porque os homens e as mulheres, irmãos, não podem ser unidos, não é? Se não for pelo matrimônio, e o matrimônio significa tornar os dois, ou tornarem-se os dois uma só carne. Isso aponta para o fato de que somente no matrimônio essa intimidade é permitida. É por isso que as restrições de Deus acerca da prática sexual, né, no casamento, é na realidade para a nossa própria proteção. É aqui que eu sou protegido. Você não pode pensar, vai crescendo a intimidade com o outro, mas a intimidade sexual só no casamento. Então você pode fazer tudo antes do casamento. A intimidade sexual, o tocar, o contato físico, que leva às coisas que são próprias, inapropriadas antes do casamento, elas devem ser evitadas completamente. Não há possibilidade de você se relacionar sexualmente com alguém antes do casamento e não levar para o casamento as consequências disso. Os corações se tornaram um e não podem ser casualmente separados, como muitos imaginam. Por isso, intimidade envolve despir e expor. Eles estavam nus, irmãos. No mundo pecaminoso que nós vivemos, como esse que nós estamos, né? É tolice expor os segredos do seu coração a alguém que não tem compromisso de fidelidade com você. Intimidade deveria seguir compromisso. Compromisso é a taça na qual a intimidade é derramada seguramente e no qual nós somos permitidos usufruir completamente. Intimidade deveria seguir compromisso. O compromisso é a taça na qual a intimidade é derramada. Somente no compromisso, no casamento, há proteção para isso. Se o compromisso é cumprido através da fidelidade, a intimidade é realizada através do compartilhar. O homem e a mulher compartilham suas esperanças e seus sonhos, seu passado e seu futuro, o peso e os cuidados. Que maravilhosa bênção, irmãos, é ter uma companheira, um companheiro adequado, com que você possa compartilhar seus temores, suas dores, suas paixões e seus deleites. Como o relacionamento de namoro ele vai crescendo, visando o casamento, você vai compartilhando muitas coisas com o outro. Isso é intimidade. Mas nunca compartilhe a intimidade do seu corpo, que só é permitido dentro do matrimônio. Intimidade é realizada através de compartilhar. Muitas coisas você pode compartilhar, mas nunca a intimidade do seu corpo você deve compartilhar. Mais uma vez, só há um lugar onde a intimidade sexual é protegida: no casamento. Fora do casamento, nós quebramos a lei do Senhor e sofremos as consequências por isso. E terceiro e último, o casamento, o relacionamento do casamento envolve interdependência. O homem e a mulher, eles não são mais dois, eles são agora um. Deixe o homem pai e mãe, une-se a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Nada mais pode se pensar em
individualidade. Agora, interdependência, ela é alcançada através de um trabalho conjunto, a habilidade de trabalhar como um. Nós não temos aqui duas histórias, nós temos dois objetivos, nós trabalhamos com um único objetivo. Então nós temos um único foco. Então a própria intimidade do casal aponta para isso. Nós temos a mesma esperança, a mesma perspectiva, o mesmo sonho, nós caminhamos juntos e nós trabalhamos para isso. Você vai crescendo isso no namoro. Use o namoro, o tempo do namoro, para trabalhar em conjunto, na perspectiva, quando o relacionamento vai crescendo, você vai aumentando isso. Compromisso. Mas no namoro, nunca olhe para o seu namorado e diga assim, eu tenho agora que ser submissa a ele como a igreja é a Cristo. Você não pode fazer isso. O namorado não vai olhar para a namorada e dizer o seguinte, a Bíblia diz que você é submissa a mim. Nunca a Bíblia vai dizer isso. Porque não foi o namoro que Deus criou, foi o casamento que Deus criou. E é no casamento que ele estabelece isso. Então, o que é fundamental para um casamento? Compromisso, intimidade e interdependência. Esses, irmãos, esses pontos aqui são os pontos estruturais para um relacionamento saudável que cresce para o matrimônio. Se é isso que o casamento é feito, é nisso que tem que caminhar o namoro, sabendo resguardar cada passo. Veja, compromisso. Você deve respeito aos seus pais. Nunca o namorado nunca deve imaginar que ele tem mais autoridade que seus pais. Olha, se o namorado colocar você contra seus pais, ele não é um bom namorado. Fuja dele. Se ele não ensinar você a amar os seus pais e a respeitá-lo, não é um bom relacionamento. Cuidado. Cuidado com aquele que diz, eu quero uma prova do amor. Esse não lhe ama. Esse quer usá-la como objeto. Porque se ele ama, como Cristo ama a igreja, e ele vai ser Cristo para ela, quando casar, ele vai protegê-la desde já. Não existe a palavra namoro na Bíblia, nem a palavra cortejo. Mas existe um processo para o casamento. E o que nós vamos ver no primeiro momento, nesses 3 princípios, é como aplicar isso nesse processo. No próximo encontro, nós vamos falar sobre o pecado no paraíso. Como os relacionamentos caíram em pecado. E nós vamos ver como que hoje as pessoas se relacionam no pecado. E como isso é sério na nossa vida, nos nossos dias. Mas concluindo, irmãos, e aqui antes de abrirmos para alguma pergunta, é necessário que vocês entendam esses 5 pontos que nós falamos. Primeiro, não existe o termo namoro e cortejo na Bíblia, mas existe uma ordem principal da parte de Deus. Deus fez o homem para o matrimônio e a mulher. Então, como isso acontece? Nós vamos usar os princípios do matrimônio saudável. Gênesis 2, 23 e 24. Deixe o homem, pai e mãe, una-se a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A gente vai dar os passos para trás e aquilo que é necessário a gente vai construir para esse fim. E aí, os 3 passos, quais são? Compromisso. Qual outro? Interdependência, que é a última aí. Intimidade. Compromisso, intimidade e interdependência.
Esses 3 passos aqui é o que nós devemos fazer e trabalhar dentro desse relacionamento visando o casamento. Tá certo? Vamos orar ao Senhor e depois eu vou abrir para algumas perguntas. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos estudar a Tua Palavra e aprendermos do Senhor quanto a esse assunto tão precioso e, ao mesmo tempo, tão desprezado nos nossos dias. Tem piedade de nós. Socorre-nos nas nossas fraquezas. Ensina-nos a buscarmos a Tua glória, dando-nos um coração submisso à Tua Palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.